produção audiovisual. Então, nada mais, nada menos do que Naline Vasconcelos aqui, soteropolitana, filmmaker, fotógrafa, professora, atua há mais de 25 anos com produção de audiovisual e projetos de educação e tecnologia. Também é escritora, cantora e multi-instrumentista. Eita, ficou até difícil de falar. Me corrija, viu, Kiana? Eu preciso começar esse podcast, esse episódio, falando como foi que a gente se conheceu. Né? A gente se conheceu em uma seletiva de emprego. Eu estava procurando emprego. E aí eu me inscrevi, fui fazer essa seleção. Ela não estava lá. Aconteceram algumas coisas, eu acabei sendo chamada para um outro job que eu aceitei. E aí, obviamente, que eu tinha que chegar nessa empresa e falar: olha, não vou mais poder continuar, né? Na verdade, não vou nem poder começar, porque foi bem na época ainda de começar o trabalho. E aí, na hora que eu fui fazer essa minha despedida, a gente senta e conversa. E parece que foi uma conexão, assim, incrível, né? Naquele dia. Apesar de eu tava chorando. Olha que eu sou difícil de chorar, viu? Choro com filme, essas coisas, mas com trabalho eu sou mais difícil. E aí, depois disso, parece que, assim, aconteceu o que tinha que acontecer, né? Pra gente poder se conhecer e saber da existência ali de duas mulheres que trabalhavam com audiovisual, que gostavam de fazer isso, e começou a se admirar mutuamente. Então, eu acho essa conexão muito legal mesmo, porque é muito difícil para nós mulheres termos outras referências, né? Principalmente numa área técnica que é bastante complicada. Hoje mesmo aqui a gente, com várias coisas, vamos agitar ali, tem um cabo, será que é isso, será que é aquilo? Então, é uma área que é difícil, pensando na parte técnica, é muito difícil ver a atuação das mulheres, principalmente a gente que já está aí há mais de 10 anos atuando, né? Ela já tem 25. Bom. Não vamos falar números. Não vamos falar números. Mas, assim, eu acho esse tema muito legal. Por isso que, além de tudo, eu também quero falar sobre ser mulher no audiovisual, né? Porque acho que nós três aqui temos essa vivência muito forte sobre isso, e reiterar essa admiração que a gente tem por você, e muito obrigada por participar, né, dessa nossa nova aposta, e por ser a primeira mulher convidada, né, desse Podvixe, tá? Queria começar agradecendo as duas pelo convite, né? Desde que eu conheço Letícia, ela ficou no meu radar, porque realmente uma admiração muito grande pelos talentos que ela apresentou logo de início. Então, depois dessa conversa, desse encontro, a gente fez uma grande conexão, e a gente sabia que ali era o início de uma longa jornada de trabalho, de audiovisual, de arte e de produção. Então, estamos aqui fazendo o que gostamos, né? Produzindo, falando de audiovisual. É nóis. Mas é importante falar também que o audiovisual faz parte do DNA da Vixe, né? Nós duas somos, né, formadas por uma universidade, né, a UESP, Universidade Estadual de Santa Cruz, que preza muito pelo conhecimento do audiovisual, pela trajetória do audiovisual, né? Desde experiências, né, em estágio, nas próprias disciplinas do curso, nas próprias vivências. E eu acredito que isso, inclusive, trouxe alguns diferenciais para a Vixe, porque a Vixe começou numa época que não se utilizava tanto o audiovisual nas redes sociais, por exemplo, né? Que hoje é a bola da vez. Você está utilizando os vídeos, né? Os reels, os pequenos vídeos nas redes sociais e na comunicação em geral, né? Profissionais, empresas, instituições, enfim, está todo mundo usando isso. E eu acho muito bacana esse encontro que a gente está tendo aqui, porque eu acompanho a trajetória, né, de Letícia desde o início da faculdade, né? Assim, desde o início mesmo. Desde o início mesmo, porque foi minha caloura. Essa história provavelmente a Naline não conhece, mas assim, a gente se conheceu, eu bati na porta, fui ser voluntária na TV universitária, e aí me colocaram para poder fazer uma saída como assistente em uma externa. Eu já fiquei felizona. Mas na verdade eles me fizeram segurar o boom para a Érica.
E hoje ela me faz segurar várias coisas pra ela. A vingança. Já se vingou totalmente. Mas, enfim, pegando esse gancho um pouco da nossa trajetória, a gente tá aqui. Conta pra todo mundo que tá ouvindo a gente agora, como foi que você começou no audiovisual? Me conte a sua história. Era uma vez, né? 1900 e bolinha. Não vamos falar de números. Mas, vamos lá. Eu nem sei dizer quando é que a gente começa, né? Porque a gente não começa quando vai fazer faculdade, por exemplo. Eu acho que desde pequena eu trabalhava em mim as questões artísticas, né? Com a música, com a arte, com desenho, mas eu gostava muito de fotografia e de filmes, de cinema. E aí, no caminho, meu pai teve uma locadora, eu comecei a ver filmes fora do circuito comercial, então fui entendendo a linguagem, a narrativa do cinema, isso foi me encantando, eu fui me emocionando com filmes assim, de Godard, por exemplo. Então, bem novinha, eu comecei a ter contato com isso, Charlie Chaplin, aí eu falei, eu quero fazer isso. Só que nessa época do cinemão, as câmeras eram diferentes das que a gente vê hoje, o celular e tal, então era muito difícil, eram câmeras ainda analógicas, de fita e tal, e aí eu fui chegando. Mas aí não existia faculdade de cinema aqui em Salvador e eu gostava muito de tecnologia, então eu fiquei, o que eu vou fazer? Não queria, achava que não era exatamente publicidade, não era jornalismo, eu fui fazer administração de sistemas de informação, para trabalhar com tecnologia. E na faculdade eu abri o quê? Uma produtora de vídeo. Já que era uma faculdade de administração, eu fui abrir uma empresa numa startup e abri uma produtora de vídeo. E assim começou a minha vida. Não sabia nada ainda de câmera, não tinha uma câmera, comprei uma de segunda mão e falei, agora eu vou aprender porque eu vou trabalhar com isso pro resto da vida. E aqui estou. Salto quântico de 2001, Odisseia no Espaço. 25 anos depois, estou aqui. Sempre trabalhei na área, então sou apaixonada, né? Todo mundo vê que transpira pela minha pele a paixão pelo audiovisual e pelas artes. Poxa, que legal. E você trouxe uma coisa muito bacana, assim, em relação ao curso que você começou a fazer, né? Tem muitas pessoas hoje que estão fazendo o curso que não se identificam com esse curso e acabam indo ou para o marketing ou para o audiovisual. Inclusive, pessoas que estão com a gente hoje tiveram essa mesma trajetória. E é muito legal falar sobre isso, porque geralmente no universo das artes todo mundo fica em dúvida do que fazer. Será que é isso mesmo? Será que eu vou lá fazer isso ou não, né? Então, é bom também pensar que, assim, você não está sozinho, né? Exatamente. E, assim, nesse salto quântico aí da sua vida, eu queria saber um pouquinho mais em relação à evolução, né? Você falou aí das câmeras analógicas. A gente também, na nossa época de faculdade, a gente só trabalhava com câmeras de fita, né? Então, para gravar, às vezes você gravava por cima. Já aconteceu, tem uma história também, um dia eu conto essa história aqui, porque, rapaz, foi pior. Uma gravação, enfim. É muita história para poder contar. E o que é que você sente, assim, em relação ao audiovisual nesse contexto de evolução? Tanto no âmbito tecnológico, que também é sua área, mas também em relação às mulheres, né? De lá para cá, quando você começou até agora, me fale um pouquinho o que é que você vê desse universo. Em relação aos equipamentos, eu acho que olhando assim para trás, eu percebo muito que o que conta muito, é claro que nós somos viciados em câmeras, em equipamentos, né? Eu, pelo menos, sou super nerd com relação a isso, mas o que conta muito é o olhar, é a nossa vivência, a experiência de vida. Como é que a gente absorve a inspiração do mundo e transpira isso através da nossa linguagem, do nosso olhar, do nosso estilo, como é que a gente traduz isso para a arte e, no caso, no audiovisual, né? Então, os equipamentos vão aprimorando a qualidade, a entrega da imagem, mas o olhar precisa estar presente ali, na sua história, no seu conhecimento. Então,
quanto mais a gente se aprofunda nesse conhecimento, nessa linguagem, a gente vai buscando os equipamentos para aprimorar aquela entrega de imagem. Então, tudo isso faz parte desse contexto, desse universo aí dos equipamentos. E qual foi a outra pergunta mesmo? As mulheres, né? Eu acho que temos que ter cuidado para não cair em estereótipos, né? Mas é fato que nos últimos anos a gente percebe uma profissão mais masculinizada com relação à produção audiovisual, né? Tem mulheres hoje? Tem. Hoje a gente consegue identificar muitos perfis que trabalham em todas... Porque quando a gente fala em audiovisual também, a gente está falando de um espectro muito grande de profissões aí dentro. Não é só filmmaker, pegar na câmera, filmar, fazer... São muitas variáveis, muitas profissões. Temos roteiristas dentro do audiovisual. Temos um aqui ao nosso lado. Temos as pessoas que manuseiam as câmeras, temos diretores, diretoras, temos... Continuistas, loggers. Temos coloristas, temos atrizes que também estão no audiovisual, quem fica no front, né, da câmera. Então, acho que o acesso à rede social dá a gente uma visão de que hoje é possível para as mulheres que tenham realmente paixão, levar a sua sensibilidade, sua força para dentro do audiovisual. Vou levantar uns números aqui, uma polêmica e jogar a bola para a Analine poder resolver aí para a gente. Adoro polêmicas. Estava pesquisando algumas coisas e aí encontrei uma pesquisa da Ancine que eu já tinha ouvido falar sobre essa questão da mulher no audiovisual. E aí o que é que eles falam? Que mais de 40%, acho que 42,5%, se eu não me engano, da força de trabalho no setor audiovisual hoje, essa força já é das mulheres, né? 42%, a gente está ali quase no 50%. Mas o que é que se identifica? Principalmente os cargos de liderança no audiovisual, eles não estão nas mãos das mulheres, né? Roteiristas, por exemplo, só 19%, né? Vai para as mulheres, no caso. Produção executiva, vai 35% no máximo. Direção, vai 25%. E o que é que a gente observa também? A questão de desigualdade salarial, que existe aí uma desigualdade de pelo menos 13%, 15% entre remuneração mesmo no mercado. E algumas áreas que elas se tornam mais femininas, né? Por exemplo, direção de arte. Você tem aí, se não me engano, 58% das mulheres só. Já. E também na parte de direção de fotografia, só 8% das mulheres, porque é uma área que culturalmente é mais ocupada pelos homens. E a gente percebe algumas estratégias, né, entre as mulheres de tentar se fortalecer, de às vezes formar só equipes femininas. E aí assume aquela bandeira, somos mulheres do audiovisual, a gente faz junto, só uma equipe de mulheres, somos capazes. Isso chamou uma super atenção, né, porque quando chega no lugar, várias mulheres com câmeras ali, fica todo mundo de olho, nossa, que coisa bacana, a gente já passou isso também. Me lembro de uma gravação que as pessoas procuravam a gente e falavam, vocês são de que produtora, vocês são de onde? Poxa, que legal, só mulheres. E aí, jogar isso pra você, de como é que resolve essa questão? Porque como é que as mulheres elas podem se inserir, principalmente nos cargos de liderança aí no audiovisual, de direção, como protagonistas, né? Como é que a gente faz para poder transpor essa barreira? A gente se joga, minha amiga. Não tem mais barreira. É se jogar, mostrar o seu talento. Nós temos força, nós temos voz. Então, se gosta daquilo, cai para cima. Cai para cima porque a hora é agora, entendeu? Não é para ficar mais, porque eu não vou conseguir, não tenho câmera, não sei o quê. Não. O mercado tá aí. O mercado é competitivo, né? Nós somos capacitadas, né? E assim, sem estereótipos, sem discriminação, vamos olhar para todos de forma igual. Todos somos capazes. Então, se gosta da área, cai para cima. Essa seria a minha resposta também, se fosse comigo. E como é que a gente faz para identificar? Agora eu jogo a bola para vocês. Gostei. Tá esquentando. Como é que a gente faz? Porque eu acho que nós, como atuantes da área, nós temos as mesmas dores, né, os mesmos desafios. E como é que a gente identifica os talentos no audiovisual, né? Como é que a gente consegue identificar que aquele é um bom profissional? Isso aí... Vocês estão achando muitas mulheres, homens no mercado audiovisual que possam atender às nossas expectativas, perfis para trabalhar na profissão de forma com muita qualidade? Como é que é isso?
na verdade, assim, o mercado ele está muito aberto. E o que eu percebo é que as pessoas ainda não se deram conta disso. Eu vejo muitas pessoas tentando, muito jovens, né, tentando ter mais acesso ao audiovisual, mas também com muita preguiça de se aprofundar. Talvez seja por esse momento nosso novo, onde tudo é muito rápido, onde você aprende pelo YouTube e acha que somente aquilo dali vai ser o suficiente para você. Mas nesse bate-papo aqui você trouxe uma coisa muito importante, que é a questão do olhar. Como é que a gente identifica? A gente identifica pelo olhar. Não é pela qualidade do equipamento, não é pela quantidade de acessórios que a pessoa tem, nada disso. Pode ter tudo isso, se não tiver o olhar, se não tiver o feeling mesmo, né, do audiovisual, aí só vai ser mais um vídeo bem gravado, né, com a qualidade legal. Então, eu identifico dessa forma. Eu primeiro vejo se a pessoa gosta daquilo, se identifica, se os olhinhos brilham mesmo, né? Então, a gente, como empresárias, a gente fica correndo atrás, né? De pessoas legais para poder trabalhar com a gente e tal, fica ali testando. Hoje mesmo, eu tenho um time de audiovisual muito bom, assim, muito bom mesmo, que eu falo para quê? Não troco, brigo, eu chamo de filho, eu falo, são meus filhos, meus pupilos, eu amo demais, porque a maior qualidade desse time é porque eles gostam do que fazem. E qualquer outra dificuldade técnica, ela pode ser aprendida, né? Então, é simplesmente uma questão de capacitação. E aí a gente se ajuda, né? A gente incentiva, a gente dá o caminho ou a gente vai junto, porque eu acho que nesse mundo do audiovisual e também no geral, assim, essa questão de ser colaborativo, de pegar na mão e ir junto, é o que faz mais a diferença. E o que eu vejo muito nesse universo é que as pessoas não pensam dessa forma. E aí onde está a dificuldade? É onde está um querendo passar por cima do outro. Eu já tive situações, assim, agora, no fim do ano, que eu estava em um evento e um outro profissional do audiovisual fez questão de ficar na frente da minha câmera e ir para a frente da minha câmera toda vez que eu me posicionava para poder atrapalhar o trabalho que eu estava executando. E quando eu me dei conta que aquilo dali estava acontecendo, eu fiquei revoltadíssima, porque assim, poxa, a gente está aqui fazendo a mesma coisa, a gente está aqui trabalhando junto, sabe? Faça o seu job, eu faço o meu. E não fica tentando passar um por cima do outro, sabe? Mas é aquele negócio. O mundo está aí para isso. A gente precisa olhar, aprender. Ah, é assim? Pera aí, meu irmão. Bora aqui rapidinho fazer um negócio. Joga pro lado, joga pro cima. Foi festa, Ave Maria, eu vou para cima. Eu acho importante também a gente levantar a bola do generalista, do profissional generalista e profissional especialista, né? Então, assim, chega em um nível que realmente o trabalho, o job, ele tem que ser executado por um especialista. Mas o profissional hoje, principalmente nessa área de comunicação, ele tem que ser um pouco generalista. Porque se ele não for generalista, ele não vai entender alguns processos, né? Ele vai se fixar ali em uma etapa e ele não vai conseguir entender o todo. Sim. E isso, em algum momento, pode pesar ali para ele. Uma outra questão que a gente precisa falar também tem muito espaço para as mulheres, né? Mais uma vez aqui a gente falando das mulheres, como a Naline ressaltou bem, tem espaço para todo mundo, né? Mas o que a gente percebe é que tem muitas mulheres que poderiam avançar mais no audiovisual, que gostam disso e que elas não estão avançando. E hoje, por exemplo, né, a Vichy, Érica e Letícia, né, como sócias, como gestoras da Vichy, a gente está super de olho. Se aparecer uma menina aí sempre no audiovisual, na edição, a gente tem muito interesse. Porque é um olhar também que é muito mais sensível, que a gente percebe, é um interesse às vezes em alguns detalhes que a gente também valoriza e que a gente gosta muito. Então, assim, nossa equipe, nossos meninos são maravilhosos, mas tem lugar aí para uma equipe feminina também, para mulheres no audiovisual. E aí, puxando isso, também queria que você falasse, você é administradora de formação.
E a gente falar também de como esse profissional ele pode se desenvolver. Tem muito job, tem muito freela. É um profissional que ele vai estar realizando ali N coisas ao mesmo tempo, 3, 4, 5 jobs no mês. E ele não pode ser só operacional. Ele tem que entender um pouquinho ali de gestão de recursos, de investimento, de como é que ele vai gerir uma equipe de repente, porque ele não pode trabalhar sozinho. Às vezes o trabalho chega, são 1, 2, 3 câmeras, ele precisa de um assistente. Para complementar, até se comunicar com o outro, Exato, né? Ter os exato. 3G. A gente já passou por situações em que a pessoa não conseguia desenvolver no campo, né? Então, assim, excelente em tudo que faz, absolutamente tudo, mas na hora do vamos ver, Da equipe. de colocar ali junto com o time mesmo, travar, sabe? Travar mesmo. Então, assim, eu acho que isso é bem importante, essa pergunta, porque tanto de uma maneira de gestão, quanto de entender o trabalho da equipe, porque audiovisual não se faz sozinho. Não se faz. Né? Naturalmente colaborativo. Naturalmente. Então, fale um pouquinho sobre isso daí, porque eu acho que vai ser bem legal. E é uma questão também de ver o audiovisual como business. É. Não é uma questão só de eu sou operacional, eu filmo, eu edito, eu faço audiovisual. Mas se você pensar só dessa forma, se qualquer profissional pensar só dessa forma, ele vai chegar num patamar onde ele não vai conseguir evoluir. Exatamente. Então, para ele evoluir, ele precisa pensar o audiovisual como uma ferramenta, como um negócio. E aí, a partir disso, ele começar a desenvolver as estratégias e o negócio dele. Então, você também, né, como professora, com toda a sua trajetória, eu queria que você falasse um pouco sobre esses conselhos, como é que você passa isso para a galera que está começando, de enxergar o audiovisual também dessa forma. É o que eu percebo muito com os alunos, né, que estão chegando, como eu dou aula de audiovisual, de produção audiovisual, é que eles ficam muito focados na operação da câmera. É claro que é importante a gente saber manusear, é importante, não é fundamental saber manusear a câmera, mas isso não é tudo. A gente, além do olhar e tudo mais que a gente já conversou aqui, a gente precisa que sejam cabeças pensantes ali que a gente está formando, que não sejam meros apertadores de botão. Porque senão a gente vai desenvolver pessoas que vão esperar sempre a ordem do dia para obedecer. E a gente precisa desenvolver cabeças pensantes, cabeças que vão, ao longo do tempo, desenvolvendo uma certa gestão ali dentro do audiovisual. Porque desde o objetivo do vídeo até a mídia, é um longo fluxo, onde a gente vai precisar dialogar com todo esse percurso de profissionais e de expertises que estão ali envolvidas para a entrega de um produto, que no caso é uma mídia audiovisual. Então, e essa visão sistêmica do audiovisual é super importante. É claro que é preciso conhecer um pouquinho, né, do geral, se você quer ser especialista em alguma determinada dessas etapas, mas essa visão sistêmica é fundamental para o seu desenvolvimento, para você dialogar, para você transformar o audiovisual em business. E aí é que eu falo, né? Tem gente que, eu vou ser diretor, aí chega lá, sai mandando, mas não conhece nada de edição. Como é que uma pessoa vai dirigir uma produção audiovisual se não conhece nada de edição? Então, o diretor, ele tem essa visão sistêmica desde do brotar do objetivo de uma necessidade de uma mídia audiovisual até a produção dessa mídia. Não é uma coisa simples, não é vai ali e filma, porque o celular hoje fez com que a gente não, né, o senso comum, tratasse o vídeo de qualquer forma. O vídeo não, a imagem, né? Não é só o vídeo, é a imagem de qualquer forma. Vai ali e filma. E não é. Durante esse percurso tem todo um contexto muito bem pensado, né? Isso a gente está falando de um patamar de qualidade de produção, porque esse vai ali e filma, todo mundo faz. E os especialistas do audiovisual não. A gente tem esse cuidado para tratar a entrega da mídia com a maior qualidade possível. E isso precisa ser, respondendo a pergunta de Érica, embutir toda essa visão sistêmica e suas qualidades e sua visão de gestão desse processo de forma bem assertiva. Você trazendo essa visão sistêmica do audiovisual me faz lembrar muito as oficinas de educomunicação que a gente faz. Uma oficina, inclusive, que a gente vai fazer a qualquer momento, né? Convite dela, porque ela acabou de me convidar e eu estou muito feliz por isso. Mas, assim, para quem está escutando a gente, quem gosta de audiovisual e quer levar isso para a vida, entenda que não é tão simples quanto pensa, né?
porque tem muita gente que está, inclusive, passando por dificuldades emocionais e por dúvidas internas. Isso foram muitas pessoas que chegaram até mim nesse último mês, só dessa divulgação do podcast, com essa quantidade de informação, de dúvida. Por onde eu vou, né? Será que realmente tem oportunidade? Mas eu preciso saber editar, eu preciso aprender todos os programas. Fica na ansiedade de querer abraçar tudo, pegar tudo, e não precisa ser dessa forma, sabe? É uma questão... hoje, a gente está, por exemplo, aqui com 3 mulheres que se identificam cada uma com uma parte do audiovisual, né? Queria saber de você, como foi que você se descobriu diretora de audiovisual, né? E também, assim, educadora, né? Para poder passar isso para as outras pessoas, porque isso também é uma questão muito difícil. Tem gente que não consegue passar, sabe? Um cara não sabe passar. Me fala um pouquinho essa sua relação com a educação. Como foi que começou? Essa foi boa, não foi? Tirei uma boa risada dela. Eu sempre fugi da educação, né? Sou filha de 2 professores. Então não tinha como fugir. Então, eu fugia, mas aí o Senai acabou me chamando para dar aula lá e eu aceitei o convite, o desafio. Eu acho que só dá certo porque eu transpareço o amor pela profissão, pela área, né? Então eu sou muito... É evidente, é unânime para todos que me conhecem o quanto eu sou apaixonada pela área. Então acho que isso é transparecido para os alunos e acaba dando certo no final. E qual foi a outra pergunta mesmo? Foi isso. Como foi que você se descobriu? Foi quando o Senai te chamou? Não, assim, professora... Que você isso, na parte de educação. Professora é só um... é só um braço, isso. A gente também. A gente, na verdade... Érica já foi professora de inglês durante... Quanto tempo que é? 7 anos. 7 anos. Eu nunca fui professora de nada. Até chegar na faculdade e minhas queridas professoras, Betânia e Karen, me convidarem para poder... Inclusive, olha, eu guardo as coisas. A primeira oficina que eu dei com Betânia e Karen, a apostila está guardada ali, naquele armário. A primeira oficina, há muitos anos atrás, porque eu gosto de guardar as coisas. E aí elas me chamaram para poder fazer uma oficina com elas na faculdade para alunos de fora, né, que não eram do curso. E também alguns calouros. Na época, acho que eu estava lá para o 6º ou 7º semestre. E aí, quando eu comecei com essa parte das oficinas, eu estava adorando, né? Porque a gente fica querendo estudar um pouco mais, saber um pouco mais sobre a parte de direção, planos, né? Esse plano serve para quê? Né? Para que serve esses efeitos? Então, eu ficava estudando isso para poder passar para os outros alunos, muito dessa parte técnica, e acabei me envolvendo muito com esse universo da educomunicação e da educação, assim, no geral. Então, quando você traz essas falas assim, é impossível não lembrar das oficinas, porque ela é educadora demais. Você tem isso no seu jeito de falar, sabe? Em todas as questões que você trouxe, você é muito democrática no que faz, ou seja, foge de todas as polêmicas. Foge mesmo. Descobriu. A gente tá tentando puxar a polêmica e ela foge da polêmica. E essa é uma relação que a gente, pessoalmente, também tem muito forte dentro da gente, né? Então, eu fico mais feliz ainda por mais uma identificação, viu, gente? Porque como a gente não tem hora para acabar, a gente vai descobrir mais coisas. Vai descobrir mais coisas aqui. Mas deixa eu voltar. Eu queria puxar uma aqui Puxa. também, observando algumas coisas, até no próprio Instagram de Naline, que é que eu percebi que fiquei muito feliz, né? Eu percebo hoje uma carência da galera que está chegando no mercado de trabalho em relação a saber o que realmente
está acontecendo no mercado de trabalho, a necessidade das empresas e do mercado. E aí eu pensei assim na primeira hora, deve ser a professora mais amada do curso. Primeira coisa. Porque eu vi desenvolvendo podcast, eu vi falando sobre inteligência artificial, eu vi falando sobre Vidas 360. Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui é realmente a necessidade do mercado. Então, a inteligência artificial hoje, ela é utilizada para roteiro, ela é utilizada para edição, é utilizada para você montar imagens de pessoas, cenários que você não teria se não fosse com a inteligência artificial, ou seria caríssimo para isso. O podcast, o Podvist está aí também para poder engrossar esse caldo. Como o Leti falou, a gente está recebendo muitos feedbacks positivos e incentivadores, motivadores para a gente continuar nessa área. Os Vidas 360, eu percebo aí que é uma necessidade das empresas. A gente trabalha muito com construtora, com imobiliária. Isso. Então, se a necessidade do mercado é o que as pessoas, as empresas estão pagando e da outra ponta dos profissionais podem aproveitar para poder ganhar dinheiro, né? Então, queria que você comentasse um pouco o que é que está sendo passado aí para essa galera, para esses meninos e meninas que estão chegando aí no audiovisual. O que é que você está enxergando como tendência, como necessidade do mercado? Para quem está pensando em adentrar aí no audiovisual, chegar e falar, olha, se eu entrar lá no curso, por exemplo, né, do Senai, eu vou estar vendo isso, não vou estar vendo aquilo, eu tenho que me ligar nisso, porque eu acho que essa parte de uma ideia, uma câmera na mão, hoje a gente precisa, essa ideia, essa frase é fantástica, mas a gente precisa evoluir um pouco, porque tem muita coisa rolando, tem muita coisa acontecendo. E se essa turma que está chegando não se ligar nesses processos, vai ficar mais complicado de se inserir. E se ligar nesse processo, vai voar. Esse é o momento. Vários temas aí. Vários temas. Vamos começar. Me ajudem, tá? Porque é muita coisa. Eu também vou entrar nessa, porque eu adoro chegar e falar, galera, se liga, porque o bicho tá pegando. Eu acho que muito mais pra galera, além da galera que tá chegando, a gente tem que olhar pra galera que já tá aí. Porque a galera que está chegando já vem mais flexível com as novas linguagens. A galera que já está aí, ela tem dificuldade de quebrar alguns padrões. Ainda tem uma mentalidade de televisão dos anos 80. Ainda traz as mesmas linguagens, mesmos formatos, mesmo fluxo de produção mais antigo. Então, é preciso entender que o mundo mudou. Então, vamos começar falando já, puxando de rede social, né? O que a gente observa hoje na rede social e o que é que eu tento também passar isso para os alunos? A imagem, veja como a imagem está sendo importante. Então, a construção da sua imagem no Instagram. E aí eu não estou falando só da foto, eu estou falando desse contexto de imagem, texto, posicionamento que se tem no Instagram como marca, como pessoa, como profissional, né? Como isso está sendo descuidado. Então, se abre o Instagram de qualquer jeito, parece que se abriu uma empresa quando se abre o Instagram, né? E coloca-se imagem de qualquer jeito. E você está passando uma comunicação completamente equivocada com aquela imagem equivocada, aquela imagem não cuidada, não tratada. Isso eu não estou dizendo para valorizar a sua área, não. Eu estou falando para aguçar o olhar para o que a gente está fazendo, como a gente está postando, como é que a gente está se posicionando. E a imagem aí é fundamental. Então, a construção da imagem, como fotografia, como audiovisual, como linguagem, como ferramenta de comunicação, é fundamental estar de olho nessa produção. E... Eita, que coisa. Qual foi os outros assuntos mesmo? Primeiro, construção da imagem, né? Vamos complementar logo, porque senão a gente não vai perde. Isso é um passo muito importante, por exemplo, quando o cliente chega na Vish, né? Porque o que é que a gente faz em relação ao audiovisual quando o cliente chega? A gente faz uma análise. Nessa análise, a gente vai olhar e vai dizer, olha, esse tipo de imagem, esse tipo de fotografia, esse tipo de vídeo, esse tipo de linguagem e esse tipo de formato condiz ou não condiz com aquilo que você quer passar. Isso, geralmente, quando eles chegam, tá fugindo do objetivo, tá bem longe, o objetivo tá passando e a gente tá... vem cá, rapidinho. Então, assim, a gente faz essa análise e tenta entender
o cliente, a pessoa, o profissional, a empresa, para poder fazer essa tradução através da comunicação. Excelente. Então, focando no audiovisual, em resumo, a gente vai olhar para a pessoa e vai falar, poxa, como é que ela fala, né? Quais são os objetivos dela? O que é que de fato faz pulsar o coração e ela acordar todos os dias? Porque se isso não tiver traduzido na hora da gente gravar um vídeo, né, a pessoa vai estar nervosa, a pessoa não vai conseguir desenvolver o tema bem, não vai conseguir falar bem, se posicionar, vai se tremer. Então, olha só que a gente nem ligou a câmera ainda. A gente fica em uma análise onde a gente nem liga a câmera. Quando a gente liga a câmera, aí a gente começa a ver as outras coisas. Aí, como é que tá esse posicionamento? Será que fica se mexendo na cadeira? O tom de voz, para quem que eu tô falando? Então, olha só essa construção de imagem que você trouxe. Quantas etapas a gente tem para poder começar uma construção de imagem, falando de audiovisual, né? E aí isso se aplica também à fotografia, se aplica ao texto, se aplica a todas as outras áreas da comunicação que a gente ama, que a gente é apaixonada também. Mas é muito importante você saber também assim, eu estou começando agora. Olha, vai lá no canal da Vichy, procura o meu vídeo de 2018 e assiste esse podcast agora para você ver o tamanho da diferença. Eu tava assim, dura, olhando para a câmera e sem saber exatamente como me posicionar. Érica já nasceu sabendo falar para as câmeras. Não. Já nasceu. Eu, pelo menos, já conheci já sabendo, então tá tudo certo. Porque Quinha foi repórter durante muitos anos. Quando eu conheci, ela já era repórter da TV universitária, então assim, eu já conheci sabendo. Já era na fase boa. Então, por isso que eu falei assim, vem ser minha sócia. Pesquei logo, não largo mais. Mas assim, essa construção da imagem, ela é muito importante para o posicionamento, tanto profissional quanto pessoal, né? Pensar que assim, as redes sociais hoje, ser somente pessoal é para realmente aquelas pessoas que são muito low profile, né? Aquelas que realmente só usam ali para poder falar com a família, e aí essas pessoas estão mais no Facebook do que no Instagram, porque o Instagram hoje realmente é um cartão de visita para qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer negócio, instituição, né? O Instagram é um cartão de visita. Então você realmente precisa saber se posicionar. E mesmo se você não souber, precisa saber ali por onde ir, qual o caminho, entender que você pode evoluir, né? E isso é muito importante. A gente mesmo está no processo de construção de imagem. Então, isso aqui que vocês estão assistindo, quem estiver pelo YouTube ou pelo Instagram, vocês estão vendo uma nova construção de imagem sendo feita. E é a nossa fase agora. Então, a gente está se descobrindo em relação a isso. Inclusive, hoje, nós fizemos uma linda make com Malu, porque a nossa construção de imagem também passa pela maquiagem. Né? Mas é isso. Então, o primeiro tema foi construção de imagem. Qual foi o segundo tema? A gente falou de podcast, inteligência artificial, Windows 360, né? Tecnologias. Tecnologias. Inovações aí no audiovisual. Se for falar de inovação, para além da parte de equipamentos e técnica, para mim a inovação é a linguagem. Tá um absurdo a quantidade de tipos diferentes de linguagem que estão surgindo e que estão florescendo também, né? Estão se readaptando. O cinema se adaptando às redes sociais, a televisão se adaptando às redes sociais, o YouTube se adaptando ao Instagram, o Instagram se adaptando ao YouTube. Tá tudo se convergindo, parece que vai ter uma explosão a qualquer momento. E agora com os vídeos 360, que muda completamente a timeline, a narrativa. Que agora vídeos imersivos também, vídeos né? Imersivos, E dentro do óculos de realidade virtual. Então, a produção daquilo ali já vai ser diferente de um vídeo convencional, que a gente chama, né? O próprio bidimensional. Apple Vision, né? Que é o novo óculos da Apple. Esse Apple Vision, ele me assustou muito. Porque imagine, assim, eu já estou fugindo do audiovisual. Doutorado. Tá vendo? Então, já vou te soltar uma coisinha na cabeça. Provavelmente já passou isso. Imagina, sei lá, você dirigindo
com esse negócio no rosto. Tem. Acontece um negócio, você capta isso. Imagina a loucura que isso não é. Imagina a velocidade que aí sei lá, você pode estar ouvindo, você está gravando, aí esse negócio passa para o seu celular, você já publica. Então, as coisas podem começar a se misturar de uma forma assim inexplicável. Eu tô bem assustada com o que isso pode trazer para a gente e não vai demorar muito. Agora está mais difícil porque o valor é muito alto, né? Então, vai ficar complicado para isso se expandir e se espalhar. Mas, já que você falou que é o tema do seu doutorado, me fale aí, amiga, pelo amor de Deus, um pouquinho sobre tanto essa questão do doutorado quanto esse avanço tecnológico, porque você também está em um lugar onde acessa, onde está sempre procurando novas tecnologias, né? Então, me fala um pouquinho. Eu sempre gostei de ser vanguarda dentro da tecnologia, né? Então, eu acho que eu tive e-mail, site desde 1995. Então, eu não vou nem falar quantos anos eu tinha, gente. Na minha turma ninguém tinha e-mail. E aí eu sempre busquei esses acessos, né, às novas tecnologias e as tecnologias audiovisuais também. Então, desde 2018 eu fiquei de olho com os vídeos imersivos dentro do óculos de realidade virtual. E fiquei com aquele incômodo, aquela vontade de pesquisar isso, né, de aprofundar, de fazer filmes imersivos que funcionem como teletransporte mesmo, né? Então, é bem diferente de você enquadrar. Hoje a gente faz a captação de imagem, enquadra tudo ali, né, na tela, e no vídeo imersivo você está realmente dentro de um outro ambiente. Então, isso me fascinou. E aí, eu entrei no doutorado com o tema de pesquisa. Primeiro eu pensei de trabalhar treinamentos dentro da indústria, dentro do vídeo imersivo, depois eu fui para visitas virtuais. Então, no caso, no viés da indústria, mas o mercado ainda está engateando nesse processo. Então, os processos de produção são diferentes do vídeo bidimensional e o modo de assistir também é diferente, né? Porque se a gente perceber, ao longo desse século, a gente teve várias formas de assistir audiovisual. Primeiro o cinema, com aquelas projeções em grandes salas para várias pessoas. Depois a televisão nos anos 80. Então a família se reunia nos anos 60, 80 para assistir aquela programação no mesmo horário, né? Aquele horário de pico. Depois veio o rádio, depois veio a televisão, aí veio o celular, aí veio o computador, aí veio o streaming. Então, a forma de assistir se modificou ao longo do século. Então, assistir o vídeo imersivo vai ser diferente agora. Não é mais. A gente não pode trabalhar a linguagem da mesma forma. E aí, pegando o gancho do que você falou, as linguagens mudam. Então, a gente precisa ter essa disruptura na cabeça na hora de pensar como telespectador, agora a gente vai ser sujeito de um novo ambiente dentro de um vídeo imersivo. Então isso é muito fascinante e por isso foi o tema que eu estou investigando, ainda não terminei, mas eu chego lá. Eu tive contato com vídeos imersivos numa visita no Museu do Amanhã. Assim, não só vídeo, o próprio metaverso mesmo, interativo, né, que assim, é um absurdo, porque parece que você sente com aqueles controles na mão também, sabe? Você faz ações dentro disso. Mas vídeo mesmo foi em uma construtora, né? Em que eu coloquei o óculos de realidade virtual, estava uma sala vazia, só que você visitava o apartamento inteiro, abria a porta, fazia tudo com óculos. E assim, era um absurdo. Até subir escada, ele chegava e entendia, porque era uma leitura que faz, né? Eu acho que do ambiente, e aí ele vai te projetando para esses espaços já pré-definidos lá. Enfim, fora assim, os games, né? Fora o turismo também. O turismo, né? São várias áreas que vão acabar se adaptando. A gente também vai ter que se adaptar a isso em algum momento. Não sei quando que ele vai chegar para a gente, eu digo como empresa, como negócio, que as empresas vão precisar mais disso, pelo menos as empresas do nível que a gente trabalha agora, né, nessa nossa realidade.
Mas... porque não vem para substituir, na verdade. Exato. É um Vem pra complemento, complementar. é um braço, mais uma vertente do audiovisual aí pra gente explorar. E aí o mercado foi o que você puxou, né? Como é que vai ser o mercado agora dessas tendências? Então a gente vai precisar se aprofundar em inteligência artificial, vamos ser prompteiras para gerar novos vídeos. Então, mas assim, precisamos conhecer para ser prompteira, né? Para fazer um prompt de comando para poder gerar a imagem que a gente quer da forma que a gente quer. Com a profundidade exata, né? Com o estilo de fotografia. Então, precisa ter esse conhecimento aí. Então, vamos precisar aprofundar a inteligência artificial, provavelmente também um braço, né, com os vídeos imersivos, como são as novas linguagens, né, geracionais que estão vindo aí nas redes sociais, como é que a gente vai se comunicar. Então, é todo um espectro aí de exploração dentro do audiovisual. Em relação a essas linguagens de audiovisual, aqui já é uma pergunta que está surgindo agora, né? Você olha assim e fala, vou perguntar. Que estão aí nas avalanches das redes sociais. Me fale um pouquinho, qual é que você mais gosta, tanto de consumir, ou assim, não, estou com curiosidade para poder fazer um pouquinho sobre isso, ainda não testei, porque tem muito dessa, né? A gente vai assistindo, poxa, isso daqui é legal, ainda não fiz. Né? Ou você já testou de tudo? Me falei. Testei de tudo já. Mas eu gosto muito de observar, assim, eu sou do bastidor, né? Eu não sou de botar a cara na... Só não pode milagre vir. Hoje aqui. Só não pode vir. Só Letícia mesmo. Mas eu gosto de observar justamente para propor soluções, entender, né, daquela linguagem e propor para os clientes. Então, eu preciso realmente consumir no olhar mais exploratório de como produzir aquilo, como trabalhar aquela linguagem para sugerir aos clientes. Então, eu vejo muito TikTok. Eu acho que tem muita coisa legal. É só trabalhar o algoritmo para que ele entregue para você o que você quer e não entregue baboseiras que não são do seu viés. E tem o Instagram, né? Que é a vitrine mais comercial. E é isso, é interessante como a gente posta algo no Instagram e quer postar no LinkedIn, a gente tem que mudar tudo. Completamente não é diferente. A mesma coisa, não é a mesma mídia, não é a mesma linguagem, né? Os emojis que a gente bota lá, a gente já não bota do lado de cá, então essa postura, esse posicionamento muda nas redes sociais. Então, isso para o YouTube já é outra coisa. Então, isso é muito legal. Agora, o entendimento da integração dessas mídias para a gente atingir uma estratégia de comunicação que é legal da gente propor, da gente traduzir, fazer esse raio-x para o cliente, entendeu? É isso que a gente gosta de fazer, na verdade, né? Essa é a essência da Vichy. Essa é a nossa essência mesmo, assim. Eu gosto muito de contar a história do nome Vichy, da Vichy Comunicação. Antes era Vichy Produtora, porque só era ligado ao audiovisual. Então, como a gente só produzia audiovisual, bora botar produtora, né? Produção. Todo mundo tinha uma produtora antigamente, você sabe disso. Então, eu também tinha que ter uma produtora. E aí, quando eu decidi dar tchau do CLT, falar, não, vamos me dedicar a Vichy, que eu me encontrei com Érica, e aí a gente olhou, não foi que para Vichy Produtora e falava, não é produtora, isso não é a gente, né? E as duas não estavam nem nas redes sociais, a gente nem fazia gerenciamento de redes sociais ainda, estava começando a entender o que era isso, porque também não existia. E aí, isso lá em 2018, e aí quando a gente ficou assim, eu lembro que foi uma conversa de horas, Vichy o quê? Vichy, saía tudo que é nome, Vichy agência. Aí eu falava, não é agência. Não, eu não queria que fosse agência. Hoje eu falo, a Vichy é uma agência. Para eu aceitar isso, demorou, mãe. Mas demorou muito. E aí, a gente ficou nessa. Poxa, o que é? Depois de um tempão mesmo assim, aí eu olhei pra ela e falei, não é possível. Ela, o que foi, menina? Que ela fala assim, né? O que foi, menina? Eu falei, não é possível. Comunicação, ela...
Comunicação. Falei, pronto, comunicação abraça tudo, né? Abraça a agência, abraça a produtora, abraça todos os veículos que a gente quiser e tá até hoje, né? Pelo menos você gosta do nome? Gosto, a gente não trocaria, não. Esse Vai nome é ficar massa. esse aí faz tempo. Não trocaria, não. E Vixe é um nome massa também. Mas esse nome eu não sei como é que foi, não. Foi no quarto, eu olhei assim, fui fazer um CNPJ e botei, vixe, vai ser esse. Juro, se você falar assim, eu poderia contar, eu acho que eu vou inventar. Eu vou inventar uma história. Vocês deixam aí nos comentários se eu posso. É uma coisinha assim, mais sofrida. Até porque o storytelling faz parte do audiovisual, entendeu? Então, mãe. Você tá falando de storytelling comigo, mas você vai de Eu amo. Eu acho que a gente pode se caminhar aí porque eu vou continuar conversando sobre storytelling. O storytelling, na verdade, eu acho que foi o que me fez me apaixonar. Tanto, assim, o formato documentário, que puxa muito, né, pro storytelling, óbvio. Mas depois que eu descobri que eu podia fazer só produtos de storytelling para a vida, eu não pensava nem em vender. Antes era só porque eu gostava de fazer. Para contar a história das pessoas, e as pessoas olhavam para isso e choravam quando a gente gravava e mostrava os vídeos contando a história delas. Aí eu falava, eu nunca me vi assim, diversas vezes. Eu nunca me vi dessa forma. É a primeira vez que eu me vejo dessa forma. Isso daí começou a mudar meu pensamento em vários aspectos, porque eu acho que o contar histórias é realmente a maior essência, a melhor virtude que a gente pode ter, né, de extrair de uma pessoa. E geralmente ninguém conta a nossa história, né? Ninguém fala assim, tal. No nosso universo de audiovisual, ok. Mas no dia a dia, sei lá, sobre você, sobre a sua mãe, sobre o dono de uma empresa, sobre aquele negócio, tem gente que nunca ouviu isso. E aí, quando ela conta a história e a gente faz um desenho todo amarrado, né? Um roteiro através daquilo que essa pessoa falou, e realmente no final dá uma história super emocionante, eu fico assim super feliz, super feliz. E complementando aí, né, que sem esquecer de que hoje a gente tem o story living, né? Então não é só mais contar a história, ou seja, transmitir, a gente faz a experiência de vivenciar aquela história. Então faz parte também dos vídeos imersivos. Tá vendo, gente? Se liguem que o universo do audiovisual muda o tempo inteiro. E mais interessante também é falar que o audiovisual, ele cria um legado, né? Então, assim, se a gente olhar para trás, os ícones, a gente não tem momentos deles, as personalidades, não tem momentos filmados, não tem eles falando, eles ensinando, e aí a gente tenta ficar traduzindo com alguma coisa que foi escrita, com a música, e a gente não consegue chegar nessa essência. E o audiovisual, ele registra ali e vai para sempre, né? Fica ali realmente aquele legado, acho que é o tem que ter cuidado com o legado para não ficar para sempre uma coisa que... Exatamente. Mas assim, é muito interessante como o audiovisual é diferente da fotografia, né? Uma fotografia lá dá margem a milhares de interpretações. Mas é aquela história, a gente brinca, né, que um vídeo vale mais do que 10 cards. Então, é uma frase Instagram que a gente usou diz, né? durante muito tempo. Então, quando o cliente chega pra gente e pergunta, e aí, vou pro caminho do card, vou pro caminho do vídeo? Obviamente, o vídeo ele é mais trabalhoso, muitas vezes ele tem um custo maior, mas também o resultado que a gente tem através de uma produção audiovisual é completamente diferente. Então, eu digo muito para os clientes, principalmente para os profissionais. Um profissional que ele grava vários vídeos ali, a gente vai soltar nas redes sociais, basta que uma pessoa assista ele falando durante 30 segundos. E ele vai decidir se ele quer ser atendido por aquele profissional ou não. Ele vai ter um contato, né, de empatia ou não com aquele profissional. Então, é importante falar para as pessoas hoje que existe muita resistência. Eu não quero aparecer, eu não quero ser filmado. Mas o audiovisual, ele possibilita toda essa construção, né? Não só de percepção de valor das pessoas, mas de marca, de autoimagem, de descoberta mesmo, de uma autodescoberta do profissional, da empresa, e como isso vai impactar
em tudo que tiver ao redor dele. A gente estava falando de uma coisa, né, de um ecossistema, você falou em algum momento aqui no podcast, e é um ecossistema que o audiovisual vai possibilitar. Então, a gente precisa também ter essa consciência como profissionais de comunicação, profissionais do audiovisual, porque esse é o argumento de convencer um cliente a fechar um produto de audiovisual, a topar esse desafio e se sentir à vontade com a gente. Então, não adianta fechar ali o cliente e, de repente, você não saber conduzir, não saber deixar à vontade, o material não ficar bacana. Então, tudo isso é importante a gente mencionar e fazer com que as pessoas não corram do audiovisual. Então, tem aquele mito, eu não gosto de dar entrevista, eu não gosto de aparecer, eu só sou isso, eu sou daquilo, eu sou daquilo outro. Tá todo mundo no Instagram. Se você tá no Instagram, se você tá nas redes sociais, sinta me informar, você já tá aparecendo. E o algoritmo tá entregando audiovisual. Eu senti uma pequena dor, porque eu também gosto da fotografia, então a fotografia foi desvalorizada, né? Tem várias trends no Instagram dizendo, eu fiz isso, postei e chorei, porque a fotografia está lá quietinha. Mas o que acontece, né? Comparando fotografia, que eu amo também, e é da minha área, e o audiovisual. Quando a gente está rolando no feed, a gente vê a fotografia e se você tem um olhar aguçado contemplativo, você vai parar e olhar e tal. Mas as pessoas, especialmente quem tem muito TDAH, vai passar correndo. Então, qual é a isca, qual é a âncora que vai fazer você pescar aquele telespectador, né? E quando você passa e vê uma imagem em movimento, já capturou, porque você já viu, você já não rolou para cima, você está vendo o movimento, aí você para, vê quais são os próximos segundos daquele movimento, e por isso que o algoritmo está entregando muito vídeo, que as pessoas estão parando para ver, aí por isso que também precisamos ter a capacidade de pescar a audiência nos primeiros segundos do vídeo. Então, vamos mudar a linguagem de novo. Sai aquela linguagem dos anos 80, bem ultrapassada, que vai fazer uma longa introdução, jogar uma vinheta longa para depois falar do assunto, para pedir 200 likes, para depois falar do assunto. Não. Fala logo para que veio, para capturar a audiência, para capturar seu público, e depois discorre o storytelling, o story living, e você faz o audiovisual na mídia. Então, basicamente, seja criativo no início e depois você entrega, depois você vende, depois você, né, realmente conta aquilo dali. Porque eu acho que essa questão dos 3 segundos do início, ela é o maior desafio hoje de todo mundo, né? Porque o maior vetor das redes sociais é a atenção. Então, a partir do momento que você começa a ter a atenção daquele público logo no início e ele acaba ficando com você, e aí tem os tempos assistidos, né? Tem gente que fica ali assistindo durante 10 segundos, tem gente que fica até 1 minuto. Mesmo assim, se você está conseguindo prender aquela atenção, quer dizer que você está no caminho certo, né? Quer dizer que são apostas ali que você pode continuar. Se você não tiver, começa a inovar, começa a pensar qual a linguagem ou formato diferente que você vai causar no espectador para que ele dê essa atenção para você. Esse é o maior desafio hoje de todo mundo. O tempo de retenção de tela hoje é muito baixo e por isso a importância também do marketing para você achar seu público. Porque se você está jogando um vídeo para o ar, para qualquer pessoa pegar, vai ser difícil esse tempo de retenção de tela do seu cliente, do seu público, ser maior. Então, para isso, você tem que cuidar do seu público, ser assertivo na mídia, para você fazer seu audiovisual ser assistido da forma mais entregável em termos de algoritmo. Rapaz, não tem jeito. Quando a gente começa a falar de comunicação, a gente tem que falar de marketing, a gente tem que falar mesmo, porque não dá. Tá tudo muito hoje misturado, né? Isso é uma coisa desesperadora. Mas é isso, assim, eu tô bem feliz com esse papo. Gostaria aqui de ficar mais e mais horas, mas eu acho que a gente vai ter que desligar as câmeras para poder continuar conversando as coisas que vocês não podem ouvir, que são aquelas fofocas que a gente precisa falar, porque assim, gente, querendo ou não, esse universo, o Salvador também, eu falo assim, eu vou sempre estar criticando o audiovisual aqui da cidade,
porque eu acho que é muito complicado essa desunião mesmo, né? Essa separação das pessoas. Eu gosto muito dessa aproximação e eu não sinto muito isso com a galera daqui. Não sei se eu estou no lugar errado, mas assim, eu vejo que as produtoras não se conversam, eu vejo muita panelinha, sabe? Eu vejo muito cada um no seu cada qual e todo mundo, sabe? Que se leem mesmo. E eu queria dizer assim, por exemplo, quero que outras pessoas do audiovisual venham para cá. Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não converso, né? Para a gente poder falar, poxa, como é que você fez esse audiovisual até agora, né? O que é que você sente isso? Já conhece a nova galera que está surgindo aí? A galera que está vindo de fora, que está vindo do interior, né? Que está vindo de outros lugares para poder complementar com o audiovisual da cidade. Essa cidade é uma cidade muito rica de cultura, é uma cidade muito rica nos aspectos das artes, criatividade. Da criatividade. E eu vejo muito o grupinho assim, e essa nossa tribo não tá um pouquinho mais junta, sabe? A gente não tem atividades. Talvez eu até comece a criar essas atividades para ver se a gente não reúne essa galera, porque eu já sou maluca. Isso me veio na cabeça agora e eu falei, então é isso mesmo. É isso aí. Esses movimentos acabam startando assim com uma revolta, uma dor, mas o iniciar, o jogar para o universo aí e traçar as ações, a gente acaba fomentando espaços de diálogo, de capacitação, para poder a gente se conhecer mais e estar mais junto, fazer mais parcerias, e aí a gente consegue sair dessas panelinhas aí. A Vish Comunicação está aberta para isso. Isso totalmente. Com certeza. Eu acho que é uma coisa nossa também, né? A gente sempre gosta muito de agregar as coisas, né? Falar sobre as coisas, apostar, assim. É muito sobre o que é a gente. Então, fica aí. Se eu inventar um negócio desse, você embarca nessa também? Embarco na hora. Pronto. É assim que eu gosto. Olha, muito obrigada pela participação, por tudo isso que você trouxe pra gente. Isso é muita inovação. São poucas pessoas dentro da nossa realidade que a gente conhece, que pensam como você. E isso é muito legal, porque, gente, ela realmente é uma referência, não é porque está aqui na minha frente e eu estou conversando, mas a gente não tem esse tipo de oportunidade de trocar esse bate-papo com as pessoas. Eu, por exemplo, no meu radar, não vejo outra pessoa para poder falar sobre isso, né? Não, é na Aline. É na Aline, sabe? Então, isso é muito legal. Meus parabéns pela sua trajetória e que continue nessa busca, né, da inovação para poder enriquecer tanto o nosso universo do audiovisual quanto a sua vida, porque eu sei que você gosta e é apaixonada. Depois a gente tem que marcar de tocar um violão, cantar, né? Tem essa outra parte que a gente ainda não falou, fazer uns vídeos, né? Porque eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui mesmo, trocar isso, aumentar um pouquinho mais a nossa conexão e conhecer um pouquinho, assim, 1% do conhecimento que essa mulher tem, gente, porque é demais. Eu sou fã, já tá ali a carteirinha. Eu sou fã de vocês, eu acompanho a trajetória de crescimento absurdamente rápido. E sempre fiquei de olho de você, com a Vish no radar, falando, nossa, Letícia e Érica, elas realmente são foda. Mas é isso, contem comigo, parceria aí pra vida toda, né? E tamo junto. A gente super agradece, na linha, uma super referência, né? Desde que a Vish começou, em vários trabalhos, vários projetos. A gente já fez live de outros projetos que a gente teve, né? Comunicação Infinita também, a gente fez live com ela. Então, é importante a gente estar ressaltando isso para que as pessoas que estão aqui, né, no nosso radar, no nosso cenário, saibam quem são também nossas referências, porque na linha é uma referência pra gente, a gente fica muito feliz de hoje poder sentar, conversar. A segunda convidada aqui, a primeira convidada mulher do Podvish. Tenho certeza que a partir daí vários outros trabalhos, outros projetos, né, vão surgir. E falando sobre audiovisual, assim, das últimas coisas que eu posso falar nesse tema,
é que o audiovisual é um celeiro de talentos e que a gente precisa reconhecer esses talentos, incentivar esses talentos. E aí me veio na cabeça uma frase, não sei se você conhece essa, que é de Harry Potter e a Câmara Secreta. Uma frase de Alva Dumbledore, que fala que o que nos define não são nossos talentos, mas a escolha que fazemos a partir disso, né? Então, assim, os talentos, eles estão aí, eles existem, mas a gente precisa de conhecimento, precisa estar com as pessoas certas para a gente poder se direcionar. Aí, então, tá aí na linha, com certeza, quem tiver aí no caminho, a oportunidade de conhecer, de beber um pouco dessa fonte, desse conhecimento que ela tem, com certeza vai se tornar um profissional diferenciado. A Vish também está de portas abertas. Tá, e a Vish, agora eu devolvo para vocês. Aí fica de olho nessas meninas, Ave Maria, elas brocam demais. Então, tamo junto, né? Tamo junto, vamos junto. Né? Thundercats? Então, gente, esse foi mais um episódio do Pod Vish para você ouvir, se divertir, se comunicar. Não esquece de seguir, ativar o sininho, compartilhar, mandar para a mãe, para a avó, para o tio, para a prima, porque a gente está aqui para isso.